Muito bem, meus caros, bom dia a todos, bom dia Brasil. Olha só, vamos então retomar o nosso estudo, né? Peço só desculpas se eu estiver um pouco desatento, porque essa noite tivemos problemas no prédio. A esposa neurastênica de um sujeito galinha resolveu que queria matá-lo. E como eu estou num flat provisoriamente, que eu comprei um apartamento e está em obra, eu fiquei no primeiro andar, de novo, já contei uma história para vocês sobre isso. Então eu gritaria durante a noite, porque ela corria com facas atrás dele pelas dependências do prédio. E era sério, porque ele já tinha levado 2 facadas. Ele já estava todo ensanguentado, e aí tinha que chamar a polícia, aí a polícia não conseguia controlar a mulher. Aí a polícia armada falou que ia atirar nas pernas dela. E assim, isso durou da meia-noite às 4 da manhã. Então, quem tem que trabalhar no dia seguinte vem com cara de travesseiro, né? E com uma baita de uma preguiça. Tem coisas que só acontecem, né? Eu precisava escrever um livro, né? Coisas que só acontecem com maldade. Alguns colegas de vocês estavam me mostrando alguns editais, os quais eles já estão marcando tudo que já foi dado, né? E aquilo que ainda vamos ver, e algumas outras coisas. Então, meus amigos, aquilo que eu havia falado para vocês no primeiro dia de aula, tem edital que mistura direito administrativo com administração. São coisas distintas. Então, por exemplo, o decreto que regulamenta a ética do serviço público, isso é a administração. As normas de expedientes e serviços com informações sigilosas, isso é a administração. As normas de polícia interna das estruturas públicas, isso é a administração. E no meio dos editais, eles também resolvem colocar coisas que não é da minha praia. Então tem edital aí que tem crime contra a ordem tributária. Crime? Moá? Eu não sei nada de crime, né? Então tem crime contra a tributária, crimes contra os documentos públicos. Eu posso te ensinar o que é documento público. Agora, o crime contra o documento público é direito penal, né? Então, só para deixar claro tudo isso. Muito bem, gente. Vamos retomar o nosso estudo. Você lembra quem é esse magrelão aqui? Lembra quem é ele? Ele é a vítima. Ontem você havia escrito para mim que quando a vítima quiser demandar contra outra pessoa física, essa vítima vai ter que usar o Código Civil, ela vai ter o prazo prescricional de 3 anos para se mexer, ela vai ter que mover uma ação perante a Justiça Comum, e quando ela mover esta ação regida pelo Código Civil, é ela quem tem que provar o dano, o nexo, a culpa e a ilicitude da conduta do agressor, e quando tem que provar culpa, isso se transforma numa responsabilidade subjetiva. Nesse escopo, nós vimos que um agente público, se a vítima quiser, e se ela tiver os recursos jurídicos para isso, ela pode optar em, ao invés de processar o Estado, processar diretamente o agente público, e o agente público responde neste formato. Agora, vamos imaginar, senhores, que o agressor não tenha sido o agente público, ou não seja esta a opção desta vítima. Na verdade, o agressor é a administração. Só que aqui eu preciso estender um pouco mais, gente. A administração e qualquer pessoa privada
jurídica, claro, e investida nas atribuições da administração. Então, quando eu estou falando da administração, gente, eu estou falando, obviamente, de todo e qualquer órgão, eu estou falando de autarquias de todos os tipos, fundações públicas de todos os tipos, empresas públicas, sociedades de economia mista que prestem serviços públicos. Porque se ela explorar a atividade econômica, ela não entra nessa historinha, né? E também pessoas privadas de atribuições, eu estou falando das concessionárias de serviços públicos, principalmente. E aí você tem que saber que nós temos um ministro no STF chamado Ricardo Lewandowski, né? Brincadeiramente, as pessoas falam Ricardo Lewandowski. Então, o que o Lewandowski falou, senhores? Ele proferiu um voto que aconteceu o seguinte, olha só. Tinha um pedestre com alto poder aquisitivo que não anda de ônibus, nunca andou de ônibus e não sabe nem por qual porta que se entra num ônibus. Ele estava andando na calçada e o pneu de um ônibus se soltou do coletivo e atingiu esse pedestre na calçada. E aí esse pedestre entrou com uma ação indenizatória contra a concessionária proprietária daquele ônibus. E quando entrou com a ação, esse pedestre falou, a concessionária está ferrada, ela tem que responder pelas regras rigorosas do Estado e não pelo regime privado do Código Civil. Aí então começou uma discussão. Mas espera aí, você não é usuário do serviço público? Então ficou aquele debate. A concessionária vai responder como Estado perante alguém só se esse alguém for usuário? Foi essa a dúvida que surgiu. Então tenta pensar o seguinte, você está guiando o seu carro, e existe uma concessionária de energia elétrica fazendo a reparação dos cabos de um transformador de um poste e o cara simplesmente está empregando parafuso inadequado, o cabo se solta, cai em cima de você, você toma um baita choque, se queima inteiro. Essa ação indenizatória contra aquela concessionária é pelo Código Civil, já que você não estava sendo usuário da energia elétrica naquele momento, apesar da energia elétrica ter passado por você, você não estava sendo usuário, ou esta é uma ação regida por Código Civil? O primeiro entendimento que surgiu foi o seguinte, concessionária só é concessionária perante os concessionados, então tem que ser usuário. Aí depois o Ricardo Lewandowski, que é um professor muito famoso, um grande jurista, uma pessoa muito inteligente e muito genial no direito, falou, peraí, o problema não é saber se é usuário ou não usuário, o problema é saber sobre o nexo de causalidade. Se o nexo de causalidade tiver origem na prestação do serviço público, pouco importa se é usuário ou não. Pouco importa, né? Aí, então, Ricardo Lewandowski é ministro do STF. Aí o que aconteceu? Aí, neste voto, né, deste caso famoso, o Ricardo Lewandowski baixou o seguinte entendimento. A concessionária de serviços públicos vai responder como Estado perante os usuários, desde que o dano causado decorra da exploração da atividade. Se é usuário ou não, pouco importa. Vai responder nas regras do próprio Estado. Esta é a regra. Esse entendimento do STF foi proferido há mais de 4 anos e ele vem se mantendo, né, consolidado. E isso é tão importante que se você, por exemplo, for prestar um concurso feito pela FGV, a título de exemplo, tá? A FGV perguntou na segunda fase do exame da OAB, domingo agora, anteontem, pela 4ª vez consecutiva, a mesma coisa. Para você enxergar como isso é uma questão que agrada ou que chama a atenção das bancas. São 4 provas consecutivas perguntando a mesma coisa, dando o mesmo gabarito oficial. Então, se você for fazer um concurso da FGV, vão perguntar isso. É óbvio, eles amam isso aqui, não sei porquê, mas eles amam. Então vamos começar, gente, escrevendo o seguinte. Item 2, responsabilidade
responsabilidade do Estado. Agora é do Estado. Vamos lá? E coloque assim, por favor. Quando a vítima optar por processar o Estado em função dos atos de seus agentes, vírgula, em função dos atos de seus agentes, vírgula, e também, nas hipóteses onde o dano não seja atribuível, a qualquer agente especificamente. Então, deve ser adotado o regime público. Ponto. Linha de baixo. Este regime institui regras especiais. De responsabilização. Que serão empregadas quando o dano for atribuível. Dois pontos. Vamos colocar por itens, tá legal? Por itens. Primeiro item. Há atos e condutas de, sublinha a troca de cor, qualquer órgão público. Tracinho. Incluindo-se órgãos administrativos. Do judiciário, vírgula. Órgãos administrativos do judiciário, vírgula. Legislativo e executivo. E também os órgãos constitucionais independentes. Você lembra quem são eles? Tribunal de Contas e Defensoria. E também os órgãos constitucionais independentes. Ponto e vírgula. Aliás, abra parênteses. Nada de ponto e vírgula, abra parênteses. Gente, você lembra daquela história que o Otto Gierke explicou? Sobre a imputação volitiva? Eu posso entrar com uma ação contra o seu fígado? Você está tossindo no teatro, eu posso processar o seu pulmão? Óbvio que não. Abra parênteses, lembrando que caberá troca de cor até o fim da frase,
pessoa jurídica à qual o órgão pertença, pessoa jurídica à qual o órgão pertença, vírgula, responder pelos atos e danos, responder pelos atos e danos causados por seus órgãos. Lembre-se disso, hein? Órgão não responde. É o MP, o Tribunal de Contas e a Defensoria. Ok? Ponto e vírgula. Linha de baixo, senhores. Linha de baixo. Todas as autarquias e fundações públicas, todas as autarquias e fundações públicas, é o segundo ponto. Sim, senhora. Todas as autarquias e fundações públicas. Terceiro ponto. As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aí você vai trocar a cor até o fim da frase ou sublinhar. Desde que exploradoras de serviços públicos. Trate de abrir parênteses. Desde que exploradoras de serviços públicos. Abra parênteses. Anote, por favor. Abra parênteses. Empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista. De atividade econômica. De atividade econômica. Troque a cor até o fim da frase. É equiparada às empresas privadas comuns. Aliás, não é, né? São, né? São equiparadas às empresas privadas comuns quando causem danos. Quando causarem danos. Quando causarem danos. Não fecha o parênteses, ninguém mandou. Assim, gente, existe relação de consumo entre você e uma empresa estatal? Você pode invocar o Código de Defesa do Consumidor? Entre você e o Estado? Você pode falar que a Justiça tem que te indenizar pela demora da prestação jurisdicional com base no Código de Defesa do Consumidor? De jeito nenhum, regime público. Você pode falar que você pode aplicar Código de Defesa do Consumidor perante o INSS, já que você está adquirindo um dos produtos dele chamado Previdência? Não. Você pode invocar o Código de Defesa do Consumidor perante a Petrobras, pelos combustíveis? Você pode invocar o Código de Defesa do Consumidor perante a Caixa Econômica Federal, se ela te sacanear, perante os serviços bancários? Pode. Então, tracinho, lembrando que, isso nos parênteses, hein? Agora você vai trocar a cor até o fim da frase. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor para defender os direitos dos usuários e consumidores, de serviços e produtos
serviços e produtos destas estatais de atividade econômica. Destas estatais de atividade econômica. Nesse caso, é melhor ilustrar. Nestes casos de atividade econômica, né? Exemplos. Perante a Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. Tá bom? Então, em todas elas, você pode invocar o Código de Defesa do Consumidor. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Antes de avançarmos para o item 4, gente, a capacidade de pagamento de uma autarquia é limitado ou é ilimitado? É limitado, claro. O que acontece, gente, se uma autarquia, uma fundação pública ou uma empresa pública falar que não tem grana para pagar aquela indenização toda? Quem é que vai responder? Como ela responde sozinha que ela tem personalidade, ela que vai pagar. Acabou a grana dela. Subsidiariamente, você vai reclamar da própria pessoa política. Então, linha de baixo, um pequeno asterisco e anote o seguinte. Autarquias, fundações públicas, antes do item 4, tá? Autarquias, fundações públicas, é uma nota de rodapé. É uma nota de rodapé. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista respondem pessoalmente pelos danos que causam. Respondem pessoalmente pelos danos que causam. Mas, quando sua capacidade de pagamento estiver esgotada, aí você pode trocar a cor ou sublinhar até o fim, caberá à pessoa política. Você lembra quem é pessoa política, né? Paulo Maluf, né? Pessoa política, União, Estado ou município. Tá? União, Estado ou município. Pagar em responsabilidade subsidiária. Pagar em responsabilidade subsidiária pelo saldo remanescente. Pelo saldo remanescente. Ponto e vírgula. Item 4. Agora sim. Pessoas jurídicas privadas. Item 4. Pessoas jurídicas privadas investidas oficialmente em atribuições públicas. Exemplos? Tirando esse aqui que é o mais evidente, quem me dá outro? Exemplos? OS, lembra da OS? OS, permissionárias e concessionárias. OS, permissionárias e concessionárias. Tracinho. Aí agora você tem que fazer aquele ensaio que debatemos há pouco. Tracinho. Anotem, por favor, para o STF, estas empresas privadas
responderão conforme regras públicas sempre que o dano estiver vinculado ou decorrer do serviço ou atividade pública, delegado a esta pessoa. Serviço ou atividade pública delegado a esta pessoa, vírgula. Troque a cor ou sublinhe até o fim da frase agora. Caprichem. Tanto perante usuários como não usuários. Tanto perante usuários quanto não usuários do serviço. Melhor a gente colocar um ou dois exemplos. Podemos? Vamos lá? Exemplos. Pico de energia que queima eletrodomésticos. Gente, queimar o eletrodoméstico decorreu ou não da prestação de serviço? Decorreu. Tracinho, a concessionária responde nas regras públicas. A concessionária responde nas regras públicas. Segundo exemplo, gente. Vocês viram aquela história terrivelmente trágica aqui de São Paulo, se não me engano, foi no Tatuapé? 2 casais jovens na faixa dos 20 anos foram comer pizza. Pizza era na esquina, quase em frente à casa dos caras. Aí estava garoando e um dos rapazes correu até a esquina para ver se o pessoal podia vir correndo para atravessar a rua por causa da garoa. No que ele botou a mão naqueles postes de alumínio que tem as placas com os nomes das ruas, aquelas postezinhos baixinhos de alumínio, no que ele botou a mão, o poste estava energizado porque um fio de alta tensão estava aterrado ali do lado e com a chuva transmitiu energia. Ele botou a mão, 20 anos de idade, botou a mão, tomou uma descarga de 16 mil volts, caiu duro no chão, que não um carvão, na frente de todo mundo. Esse é um exemplo clássico. Então, linha de baixo. Pedestre que leva descarga elétrica de um poste com falha de isolamento. Tracinho, a concessionária responde. A concessionária responde através do regime público. Responde através do regime público. Okidoki? Beleza. Agora, meus amigos, tudo que vamos falar daqui para frente, vamos ter que ter sempre ressalva em relação a esses últimos, porque eles podem quebrar um pouquinho a nossa lógica. Ok? Vamos lá? Volte aqui para a lousa para entender junto comigo agora, gente. Então, o magrelo aqui, ó, que tomou, né, o cotoco na cabeça, você já sabe o que é essa seta? Essa seta é a ação que ele vai mover. Certo? Então aqui está a ação que ele vai mover contra o Estado para pedir indenização. Meus amigos, olha que legal. Contra o Estado, uma daquelas 4 coisas que você tem que provar contra uma pessoa, você não precisa provar contra o Estado. Qual que é?
Dos 4 elementos que uma pessoa tem que provar contra a outra, qual é aquela que é irrelevante na responsabilidade do Estado? Muito bem, então o elemento irrelevante é a ilicitude. Por quê, gente? Por quê? Porque, meus caros, o Estado tem que responder por tudo que ele faz de errado, por tudo que ele causa de dano, ainda que aquilo seja lícito. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? O Estado pode ou não pode perfurar a 100 metros abaixo da sua casa para passar uma linha de metrô? Pode ou não pode? Pode. E por cálculos e estudos geológicos, ele deve usar uma broca tipo tal que vibra até tal frequência. Ele fez tudo perfeitinho como manda. Mesmo assim, por excesso de vibração, sua casa rachou inteirinha. Ele pode falar, olha, desculpa, mas tudo que eu fiz é lícito. Ele pode falar isso? Não. Meus amigos, o bandido usou um documento que ele furtou de você há 6 anos atrás. E com esses documentos que ele furtou há 6 anos, e você já tinha até esquecido que ele tinha furtado sua carteira ou sua bolsa, em outro estado, ele abriu uma conta corrente. E com essa conta corrente, ele aplicou golpes no mercado. Como a justiça não tinha como saber, porque você não fez BO, olha lá, dei um tapa até no microfone. Como você não fez BO, a justiça não tinha como saber, rolou um processo criminal contra você. O Estado não tinha como saber, você não fez BO. Né? E aí, você foi preso no aeroporto tentando viajar para o exterior com a sua família de férias. Diga uma coisa, algemado e arrastado para a cadeia na presença da família. Você vai ou não vai pedir indenização? Vai. O Estado fez alguma coisa ilícita? Não, você não fez BO. É por isso, gente, que sempre a polícia fala. Não interessa se você acredita ou não que a gente vai prender o bandido. Você tem que fazer o boletim de ocorrência de tudo o que acontece. Agora escute isso de um advogado e professor de direito público. Sua única defesa depois é ter feito um boletim de ocorrência na data correta. Tá? Para qualquer coisa, você está no trânsito, o motoboy passa, arrebenta seu espelhinho e ele vai embora. Vai por mim? Faz BO. Tá? Ah, mas não tem direito à placa. E daí? Faz BO. Porque aí depois aparece uma ação contra você, de que você perseguiu, jogou o carro em cima, acertou a moto, ele quer que você pague o conserto da moto e ele fez o BO 2 dias depois. E aí, como é que fica? Aí você fala, não, é tudo mentira, não fiz nada disso. Hã? Então, gente, boletim de ocorrência está aí para te preservar. Então, meus amigos, a primeira coisa, a ilicitude é irrelevante. Então, você vai provar o que contra o Estado? Presta atenção aqui, continua aqui. Você vai provar dano, você vai provar nexo de causalidade e você vai provar uma certa culpa esquisitona que tem aqui, que a gente vai estudar mais tarde. Agora, responde uma coisa para mim. Dano, você prova sempre, em regra ou excepcionalmente? Dano é sempre. Nexo causal, sempre em regra ou excepcionalmente? Em regra. E culpa? Excepcionalmente. E, professor, agora eu percebi que a coisa vai engrossar para o meu lado. Porque presta atenção aqui na lousa, entre pessoas físicas, a receita do bolo é única. Você tem que juntar os 4 ingredientes, senão o bolo não cresce. Agora, perante o Estado, gente, tem 3 receitas. Tem light, tem diet e tem normal. Tem uma que é baseada em dano, nexo e culpa. A outra é baseada só em dano e nexo. E a última só em dano. Professor, então quer dizer que tem 3 formas de eu processar o Estado? Tem 3. Se não souber usar, não consegue progredir na sua ação, não vence, não é indenizado. Gente, no primeiro caso, dano é uma coisa objetiva ou subjetiva? Dano é objetivo. Nexo, objetivo. Culpa, subjetivo. Você lembra aquela história de genética quando você fez vestibular? Lembra? Olhos claros, azão, azinho, bezão, bezinho. Lembra esse negócio? Gente,
Culpa é gene dominante. Se ele aparece na relação genética, é ele que vai mandar. Então, no primeiro caso, aqui é responsabilidade objetiva ou subjetiva? Na primeira é subjetiva, você já havia escrito isso para mim. Agora, na segunda hipótese, ela é objetiva. E na terceira, ela é objetiva. Logo, 2 contra 1, você pode falar com toda a segurança jurídica e nas provas que a regra da responsabilidade do Estado é a responsabilidade objetiva. Você pode falar, claro que é. Se ele está perguntando qual é a regra, qual é a regra? A regra é objetiva. Mas ele também responde subjetivamente? Para alguns responde. Você vai ver que isso aqui já está meio debatido. Mas para alguns responde. Então, meus caros, esse é o quadro que torna um pouco mais complexo o estudo da responsabilidade desses caras que você numerou de 1 a 4. Podemos escrever isso juntos? O desenho vai ficar aí, tá? Vamos lá? Pula uma linha, gente. Pula uma linha. Nesta relação de responsabilização pública, não. Agora você está explicando. Nesta relação de responsabilização pública, aplica-se o decreto 20.910/32, fixando o prazo prescricional em até 5 anos. Em até 5 anos. Ponto. Ponto. Exceto no caso de pessoas jurídicas de regime privado, que são processadas na justiça comum, vírgula, nos demais casos, a ação deve ser proposta aonde, senhores? Deve ser proposta na vara da fazenda pública. É um tipo de justiça especializada. Na vara da fazenda pública. Aí você vai abrir parênteses. Abra parênteses. E quando envolver órgãos, autarquias e empresas públicas da União, troca de cor até o fim da frase, a ação deve ser proposta na Justiça Federal. A ação deve ser proposta na Justiça Federal. Deve ser proposta na Justiça Federal. Não fecha parênteses. Só dê uma olhadela para mim. Será que você entendeu? Ação indenizatória contra o INSS. Onde é que ela deve andar? Justiça Federal. Ação proposta contra atos promovidos pela Delegacia da Receita Federal. Onde é que a ação anda? Justiça Federal. Você não falei Receita Federal? Então é um órgão, quem vai responder é a União. Ação proposta contra a Petrobras, que é a Sociedade de Economia Mista da União. Onde é que anda a ação? Justiça Comum. Gente, você escreveu o que aí para mim? Órgãos,
autarquias e empresas públicas. A Constituição não fala de sociedades de economia mista deslocando ação para a Justiça Federal. Em função disso, baixou o seguinte entendimento. Essa é uma interpretação literal. Se não tem economia mista, então a economia mista, mesmo federal, é na Justiça comum. Tracinho. Dá essa ênfase para você mesmo. Como a CF, vocês lembram quem é a CF? Como a CF não prevê a sociedade de economia mista da União, vírgula, as ações propostas contra ela tramitam na Justiça comum. Petrobras, se vira. Tramitam na Justiça comum. Exemplos. Petrobras, Banco do Brasil, Eletronorte, e aí vai. Okidoki. Redondo, fecha parênteses, ponto. Caixa Econômica Federal, se bem que a Caixa Econômica é empresa pública, tá? Melhor não incluir. Essa daí é toda enrolada, tá? Ela é toda enrolada. Né? Não fala dela não, porque tem casos dela que você vai ter que ser na federal, e tem casos dela que é na Justiça Comum. Você, como correntista, processa a Caixa Econômica na Justiça Comum. Na verdade, na Vara da Fazenda. Na comum. Como usuária do serviço bancário. Agora, se a sua ação for de produtos específicos de linhas de financiamentos públicos gerais, aí vai para a federal. É o O, tá? Olha que engraçado sobre Caixa Econômica Federal, gente. Caixa Econômica não é empresa pública? É. Você não aprendeu comigo que empresa pública é sem fins lucrativos? Aprendi. E quem trabalha na Caixa Econômica tem plano de participação nos lucros. Deixa quieto, né? Pula uma linha, gente. Vamos lá? Coloca aí agora isso aqui, hein? Asterisco triplo. Desenhe Bob Esponja no seu caderno e escreva ao lado. Na regra pública de responsabilização, na regra pública de responsabilização, na regra pública de responsabilização, a prova da ilicitude, sublinha ilicitude, é irrelevante. Tracinho, é irrelevante. Tracinho. O Estado responde pelos danos que cause. Pelos danos que cause, lícita ou ilicitamente. Lícita ou ilicitamente. Ok? Ponto. Eu tenho certeza que se cai o enunciado curtinho do jeito que eu falei, você vai botar culpa. Qual dos elementos abaixo é dispensável de prova na relação de responsabilidade do Estado por danos quando seu ente público assim agir? Aí vem os 4. E tenho certeza, é culpa, ainda vai sair feliz, né? Se eu estiver na porta, você vai me abraçar, ai, caiu aquela de que a culpa é irrelevante. Né? Vamos lá? Pula uma linha, gente. O dano deve sempre ser provado. O dano deve sempre ser provado. O dano vai sempre. Ponto. Linha de baixo. Em regra,
deve provar o nexo de causalidade. Em regra, deve provar o nexo de causalidade. E linha de baixo, e essa a gente vai debater bastante, excepcionalmente, para a parte da doutrina. Eu mesmo discordo disso. Excepcionalmente, para a parte da doutrina, em certos casos, deve-se provar a culpa do Estado. A culpa do Estado. Ponto. Linha de baixo. Logo, esse A é de haver. Logo, três regras de responsabilização. 2 pontos. 3 regras. 2 pontos. 1. Aí copia meu quadrinho. Dano, nexo e culpa. Item 1. Dano, nexo e culpa. Dano, nexo e culpa. Tracinho. Responsa subjetiva. Isso não me convence. Dano, nexo e culpa. Responsa subjetiva. Item 2. Dano e nexo. Responsabilidade objetiva. E item 3. Dano. Tracinho, responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Aí você vai pular uma linha e vai colocar uma frase totalmente relevante. Em regra, a responsabilidade estatal é objetiva. Em regra objetiva. Professor, como é que eu vou saber qual que eu uso, quando e como, hein? Pois é. Melhor você não se arriscar e contratar um advogado. Mas, para o concurso, deixa eu te dar algumas dicas. Linha de baixo, coloque aí. Estas regras são definidas conforme a teoria aplicável. Conforme a teoria aplicável. Definidas conforme a teoria aplicável. Conforme a teoria aplicável. É interessante quando as pessoas que não são formadas em direito começam a ter um pouco mais de contato, elas começam a entender um pouco mais do porquê que às vezes uma ação demora tanto tempo, porque que às vezes a advogada é tão enrolado, o juiz é tão enrolado. Vai vendo o grau de complexidade envolvendo teoria disso, teoria daquilo. O que vai acontecer quando existir um litígio? Um vai dizer que é uma teoria, quem está acusando, e quem está defendendo vai dizer que é outra. Como é que um juiz que não conhece ninguém daquela história consegue decidir? Fazendo um monte de perícia, ouvindo um monte de testemunha. Aí depois, ele tem que abrir prazo para as partes fazerem tudo aquilo que eles querem arrazoar no final e tentar justificar a sua lógica. Aí o juiz leva isso para casa, tem que abrir um monte de livro, código e regra e começar a observar os mínimos detalhes para ele não fazer besteira. Então, é uma trabalheira totalmente, né? É melhor a gente se entender, tá? É melhor não precisar da justiça. Vamos lá, gente? Primeira teoria, coloca aí. Item 1. O nome da teoria é sempre com outra cor. Coloca aí. Teoria do risco administrativo. Além de estar escrito com outra cor, você sublinha a expressão risco administrativo. Quando é que a gente usa risco administrativo? Vamos lá? Coloca aí, tracinho. Esta teoria é empregada
quando o dano decorrer de uma conduta comissiva. What's katsu is comissiva? 2 pontos. Fazer, vírgula, agir ou conduzir. Isso é uma conduta comissiva. Fazer, agir ou conduzir. Redondo? O que a vítima vai ter que provar nesse caso, meus amigos? Vamos lá? Coloque aí. A vítima deverá provar apenas o dano sofrido e o nexo causal. Linha de baixo. A culpa do Estado é, entre aspas, sublinhado, presumida. E, portanto, ainda que a vítima não aprove, a lei considerará que o Estado é culpado. Ponto. Responde para mim, essa presunção é absoluta ou é relativa? É relativa. Então coloque na linha de baixo. Esta é uma presunção relativa. Lembra como é que é em latim, né? Juris tantum. Se você for muito arcaico, saiba que não se pronuncia J em latim, você fala I, né? Iuris tantum. Okidoki? Vírgula. Permitindo que o Estado possa produzir, sublinha isso agora, certas contraprovas para isentar-se de indenizar. Senhores, são certas, são específicas. 2 pontos. Quais são elas? 2 pontos. Letra A. Quando o Estado provar. Letra A. Quando o Estado provar que houve culpa exclusiva da vítima. Esse foi um dos piores casos da minha... Aliás, foi o pior caso da minha carreira como advogado, sem sombra de dúvida. Eu era recém-formado. Aí, se você buscar na memória, faz tempo, um tempinho aí, né? Deve fazer alguns meses. E aí, gente, 2 irmãos foram nadar, um de 11 e um de 9 anos, foram nadar dentro da caixa d'água da cidade. Sabe aquelas cidades do interior? Tem aquela caixa d'água suspensa que parece uma nave espacial, assim, uma torre alta de concreto, e a caixa d'água em cima, ela fica sempre no alto de uma colina. Os 2 irmãos de férias
É aquela velha história, né? Moleque do interior, não tem nada para fazer, apronta, né? Foram lá, gente, tinham 2 cercas altas, isolando a caixa d'água. Os 2 capetinhos conseguiram pular as 2 cercas. A terceira era de arame farpado. Eles ergueram com uma forquilha, passaram por baixo. A escada para você subir na caixa d'água fica recolhida na torre de base, né, a 2 metros de altura. Eles amarraram um cabide na ponta de um bambu e ficaram cutucando até conseguir puxar para baixo a escada. No meio da escada tem uma grade com um cadeado enorme. Quebraram o cadeado. 11 anos o mais velho, hein? Olha o tempo que eles tiveram de aprontar tudo isso. Aí chegaram no final da escada, para entrar na caixa d'água, a porta tem fechadura. Conseguiram violar aquela fechadura. Aí o de 11 anos pegou e entrou naquela aguinha fresquinha, nesse calor que está aqui agora. Ontem fez 36 graus, imagina a alegria do moleque. Entrou lá, tá fazendo nada estilo da vovó, assim, na superfície, sabe, assim, que nem sapinho. E falou para o outro, vem, pula, não sei o que, não sei o que lá. O de 9 subiu numa escadinha interna para pular de cabeça. No que ele pulou de cabeça, ele foi para o fundo. No que ele foi para o fundo, se aproximou do cano coletor. Aquela caixa é abastecida com água por cima, que a água é sugada por baixo. Que, aliás, não precisa nem sugar. É uma torre de 20 metros. Quem é engenheiro aqui sabe qual é o peso, a pressão, né? Peso, desculpa falar besteira, mas qual é a pressão que se faz numa coluna de 20 metros de altura de água. Não precisa nem de bomba. Basta liberar o fluxo ali, algumas toneladas no final, não é? É violento. O de 9 anos virou, tentou subir para a superfície, não conseguiu. Sugou. Sugou. Desceu em alta velocidade com uma baita pressão, despedaçou o menino quando chegou na bifurcação embaixo. E aí a cada bifurcação de encanamento despedaçava mais. E tiveram que quebrar, não sei se não é disso, quebrar a cidade inteira. Abriram todas as ruas e todas as caixas d'água para tirar restos mortais do menino. Para depois enterrar. A família entrou com uma ação bilionária contra o município. Aí o município falou, com um valor desse, não vou deixar o procurador do município fazer, não. E veio aqui para a capital para contratar advogado especializado. E sobrou para que eu fizesse a defesa. Né? Escreve o que ali? Eu coloquei assim, veja só, né? É trágico, é triste, é terrível, né? É antinatural, né? Pai ter que, né, fazer isso com o filho, é terrível, deve ser a pior coisa do mundo, mas olha só como a própria família narrou os fatos. 2 cercas, uma terceira de arame farpado, escada recolhida a 2 metros, cadeado no meio da escada, porta de acesso trancada. O que mais o Estado podia fazer? Botar um PM armado com espingarda, chegou perto, atira? Não tinha mais o que fazer. Então a defesa, apesar de ser uma ação trilionária, a defesa tinha 1 página só. Eu não precisei nem escrever. Eu só fui transcrevendo o que o próprio advogado da família escreveu. Eu cortei e colei dando ênfase. Está vendo, excelência aí? O que mais a gente podia fazer? Né? O que mais o município podia fazer? E aí o juiz também fez uma sentença. Ele foi super sensível à causa, colocou trecho de Bíblia antes, tal, não sei o que, e escreveu, olha, é terrível, mas vai fazer o quê? O que a gente pode fazer? Né? Se alguém, na verdade, tem um pouco de culpa nisso, é a família que devia estar olhando para um moleque de 11 anos, não deixar ele solto o dia inteiro. Porque demorou para o cara fazer tudo isso. Ele não fez em 20 minutos. Ele saiu de casa às 9 da manhã e deve ter morrido às 5 da tarde. Passou o dia aprontando. Né? E o tribunal também colocou uma linha, que a família apelou, uma linha. É clássica a culpa exclusiva da vítima. Entendeu? Terrível, né? Fiquei semanas tomando bolota para dormir. Não dava. Não. Não, porque a hora que ele sugou, o outro irmão foi correndo chamar, pedir socorro, né? Vai fazer o quê? Pula uma linha, letra B. Letra B. Estou falando, eu preciso escrever um livro. Tem coisas que só aconteceram comigo e que se eu contar ninguém vai acreditar. Letra B. Qual é a próxima, gente? Coloca aí. Quando o Estado provar que aí troca de cor, sublinha. O dano decorreu de caso fortuito,
abra parênteses. Eventos da natureza, sublinha agora, hein? Imprevisíveis e incontroláveis. Não me venha com aquela chuva que acontece todo ano na mesma época e que alaga o mesmo rio, hein? Eventos da natureza imprevisíveis e incontroláveis. Terremoto, furacão. Coloca aí, terremoto, furacão. Na minha época era maremoto, mas hoje já chama tsunami. Né? Tsunami. Tá? Não caia na esparrela. Aquela chuva que acontece todo final de verão. Não é chuva pesada? É. Não alaga sempre os mesmos córregos em certas cidades há mais de 10 anos? Sim. Tanto que tem gente que mostra a casa na televisão. Olha, essa marca aqui é da inundação de 98. Olha até onde chegou. 96 chegou até aqui. Né? Agora, 2003 vai até aqui, 2007... Não, né, gente? Se está inundando sempre, é omissão do Estado, não é evento da natureza. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou força maior. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou força maior. Abra parênteses. Eventos da coletividade, saúde, ou de fatores externos, que excedem a capacidade de resistência do Estado. Eu tenho certeza que esse aí tem chance de cair forte, pelo menos aqui na nossa região, por causa da morte do palmeirense no final de semana. Vocês viram isso no jornal? O grupo de torcedores do Palmeiras estava escoltado por 2 viaturas da polícia, uma na frente e uma atrás. Cada viatura com 2 policiais. Total, 4 policiais militares levando um grupo. O problema é que essas pessoas de organizadas são tão doentes que marcaram pela internet. Quando chegar na altura do número tal, vamos se arrebentar reciprocamente. E aí, quando chegou no lugar marcado, veio uma horda de corintianos e tinha 4 PMs. Os 4 PMs tentaram se colocaram à frente. Quando viu que todos dos 2 grupos estavam armados de pau, pedra, arma de fogo, barra de ferro, o policial falou o quê? Preciso me preservar. Deram passos para trás e chamaram reforço. Nesse meio tempo, se arrebentaram e um rapaz de 21 anos tomou um tiro na cabeça. Como é que foi a entrevista do tenente da PM, que está em todos os jornais? Polícia reconhece que ficou apenas assistindo. Óbvio, é uma força maior. Vai fazer o quê? Então coloca aí exemplo, conflito entre torcidas. Conflito entre torcidas. Né? Pula uma linha. Letra C. Quando o Estado provar... Agora, sublinha ou troca a cor. Que o dano decorreu de fato de terceiro. Esse, gente, nós temos que explicar e ilustrar um pouco mais. Vamos abrir parênteses? Coloque aí. O Estado deve provar que terceira pessoa desencadeou a sequência de eventos
E o Estado foi envolvido apenas como um mero instrumento, vírgula, de forma imprevisível, e irresistível, Tracinho, esse precisa de um exemplo e o melhor de todos é um que acontece sempre. Exemplo. Caminhão colide violentamente em viatura pública arremessando-a contra a vítima. A ideia é essa mesmo, gente. A viatura saiu voando, arremessando-a contra a vítima. Isso acontece com maior frequência do que você imagina. E sempre querem jogar a culpa no Estado. O que o Estado tem a ver com isso? Coitado do Estado, né? Tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula. E letra D. Quando o Estado justificar que houve um fato do príncipe. Sublinha ou troca de cor no fato do príncipe. Houve um fato do príncipe. Você lembra, né? Quer escrever pela 109ª vez? Fato do príncipe, entre parênteses, atos gerais, decretados unilateralmente pelo Estado, de forma compulsória, em defesa de relevantes interesses públicos. Melhor colocar exemplo, hein? Vamos lá? Exemplo. Em função de uma seca, eu gosto de usar basicamente o mesmo para as diversas hipóteses, que assim você fixa. Em função de uma seca, decreta racionamento de água. Gente, você conhece algum tipo de negócio que tem nas ruas que depende de água corrente? Causando a falência de lavanderias e lava rápido. É legal aqueles lugares que escrevem assim, lava hífen jato. Então eles lavam aviões, né? Não é? Lava jato, ele está lavando avião. Gente, você concorda que vai falir a lavanderia? Não sei, não tem água para lavar. Não tem água. Vai falir o lava rápido. Não tem água. A culpa é do Estado? Não. Fato do príncipe. Perfeito? Fecha parênteses. Ponto. Então, se o Estado alegar qualquer uma dessas, ele está fora de ser responsabilizado. Tudo bem? Essa era a mais extensa. Pula uma linha, gente. Item segundo. Nome de teoria, a gente vai trocar a cor, lembra? Então, item segundo. Troca a cor ou sublinha. Aqui, meus caros, para as provas de vocês são sinônimos, tá? Se vocês fossem prestar juiz federal ou promotor federal, tem diferença. Para vocês é a mesma coisa. Pode pôr aí. Teoria.
da culpa anônima ou falta do serviço. Muito bem, gente. Olha para mim, presta atenção aqui. Foca aqui no bom e velho Balda. Meus caros, a omissão pode ou não pode responsabilizar? Alguém pode ou não pode ser responsabilizado por ter se omitido? Pode ou não? Pode? Então está todo mundo ferrado aqui na sala. Porque a menos de 1 quilômetro de distância daqui, eu garanto para você, na Praça da Sé aqui do lado tem gente passando necessidade. E aquilo que você tem na sua carteira agora poderia até salvar a vida, capaz até que uma das pessoas morra ainda hoje. E todos nós estamos nos omitindo. Então é melhor a gente fugir antes que a polícia chegue, é isso? Não. Alguém aqui vai ser responsabilizado? Ninguém. Olha só, que aí você vai memorizar melhor. Acabou a aula, você está indo para sua casa, tem um prédio pegando fogo, você para, né, desce do ônibus ou do carro, liga para o bombeiro. O bombeiro incende e tem uma pessoa lá em cima gritando socorro. Brasileiro, depois que chama o bombeiro, guarda o telefone e vai para casa? Não, né? Você fica ali parado olhando, né? Com cara de bobo, né? E ainda comenta, puta, o cara tá ferrado. E o fogo pega no cara. Você responde? Você responde? Não, né? Chegou o bombeiro, ele falou, nossa, que incêndio, também não entro. E ele fica parado do seu lado, na mesma posição. E ele fala, puta, o cara tá ferrado. E o cara se queima. O bombeiro responde? Ué, por que o bombeiro responde e você não, se ele está com a mesma postura que você anda para cima? Ah, então deixa eu perguntar de novo. A omissão de alguém pode responsabilizá-lo? Não. Agora, o descumprimento de um dever pode responsabilizar? Pode. É diferente? Omissão e descumprimento de dever? Totalmente. Tanto que omissão chama omissão e o outro chama descumprimento de dever ou conduta comissiva por omissão. O que é conduta comissiva? O que é comissiva? Fazer, agir ou conduzir. O que é comissiva por omissão? Fez, agiu ou conduziu diversamente daquilo que a lei mandava. Entendeu? Então você escreve isso para mim. Vamos lá? 1, 2, 3. Coloca aí. Nestas hipóteses, o dano decorrerá de uma conduta, entre aspas, comissiva por omissão. Fecha aspas. Comissiva por omissão. Fecha aspas. Que é a conduta daquele que faz algo diferente daquilo que estava obrigado por lei a fazer. Abra parênteses. Que estava obrigado por lei a fazer. Abra parênteses. Trata-se de uma... Aí você vai trocar a cor, tá? Ou sublinhar até o fim. Trata-se de uma omissão qualificada pelo descumprimento de um dever. Redondo? Fecha parênteses. Ponto.
Agora vai começar a briga de foice no escuro, gente. O que a vítima tem que provar aqui, hein? O que eu tenho que provar? Linha de baixo, anota junto comigo. Para uma primeira corrente... Ih, professor, parece fantasma ficar arrastando corrente? É, mas tem duas que eu posso fazer. Para uma primeira corrente, a vítima deverá provar o dano, vírgula, o nexo e a culpa do Estado, sublinha a culpa do Estado por sua omissão. Culpa do Estado por sua omissão. Ponto. Linha de baixo. Linha de baixo. Neste caso, será uma, abre aspas, responsabilidade subjetiva, vírgula, que permitirá ao Estado adotar qualquer argumento em sua defesa. Então não fica restrito às 4 hipóteses que vimos, gente. O Estado pode falar o que quiser, certo? Me dá sua atenção aqui, vamos refletir junto agora? Venha para cá e pense junto comigo, gente. Há mais ou menos 2 anos atrás, foi nessa mesma época do ano, né, tivemos fortíssimos nevoeiros aqui em São Paulo. Estamos tendo agora de manhã, não sei o quê, mas por enquanto está tranquilo. Mas naquela época estava bem mais forte, né? Muito forte, daquelas que você não via a casa em frente do outro lado da rua. 2 caras que moravam em Guarulhos e trabalhavam aqui na capital. Vinham de carro todo dia pela rodovia Ayrton Senna. Naquela baita daquela neblina. Mas os caras já vinham todo dia, então já conhecia a estrada de cor. Vinha normalmente, na neblinona. Um caminhoneiro maluco, varrido, estacionou o caminhão dele na faixa da esquerda. Porque ele achava que não dava para continuar. E não acendeu luz, não fez nada, não botou cor, nada. Só parou. Os 2 vieram e entraram embaixo do caminhão. O policial rodoviário chegou, chamou o resgate. O resgate chegou lá, dos bombeiros. Olharam para aquilo e falaram, hoje a bruxa está solta, porque tem esse acidente grave aqui, aqui do lado um outro acidente grave, e um pouquinho antes, uma perua escolar capotou também. Está cheio de criança espalhada, tudo arrebentada no meio da pista. Mas essa é a primeira ocorrência que chegou. Vamos ver. Quando eles olharam, o motorista já tinha falecido. E o passageiro estava vivo, estava nas ferragens. Mas, gente, esses caras de resgate já têm um baita de um olho para a situação. Os caras fazem 30 resgates por dia. Ele olhou e falou, esse cara aqui não tem nenhuma chance de sobrevida. 0. Porque ele estava com algumas barras de metal atravessando o abdômen. E ele isso constou do processo, né? O que mata quando alguém é esfaqueado? Não é quando a faca entra, é quando a faca sai. Porque aí você se esvai em sangue. E ele falou, a hora que remover essa ferragem que está aqui dentro, ele vai morrer na hora. Ele morre tranquilamente de 15 a 20 minutos, que é o tempo que ele vai entrar em choque, por mais que você comprima a região. E um monte de tecido mole, fígado, tudo arrebentado, falou, não vai dar para salvar. Eles olhavam assim, como não tem nenhuma chance de sobrevida, e aqui atrás tem uma perua escolar cheia de crianças espalhadas, tudo arrebentada, vamos atender? Aquela, porque nós somos a única viatura da região. E foram atender as crianças. Para qualquer um de nós aqui ouvindo a história, para a gente é plenamente razoável, não é? O cara já tem experiência, sabe que não vai sobreviver.
e ali está cheio de criança arrebentada, também morrendo na pista, foi lá atender as crianças. O problema é que aquele policial removeu o cara das ferragens como pôde. Levou para o hospital, o cara chegou vivo no hospital e em exatos 15 minutos estava morto no meio da cirurgia. E os cirurgiões falaram, de fato não tinha o que fazer. Ele entrou aqui na sala de cirurgia, a gente só ficou olhando, a gente não sabia nem por onde começar. Não tinha mesmo como salvar essa pessoa. Para a gente, ir resgatar as crianças é até aceitável. E para o familiar desse cara? Pensando o seguinte, o resgate chegou, olhou, viu meu familiar lá e foi embora. A gente não vai aceitar isso de jeito nenhum. E a família entrou com uma ação bilionária contra o Estado. Pergunto para vocês, gente, a família teve que provar por que os bombeiros foram embora? Dolo, negligência, imprudência ou imperícia? Tem que provar algum desses? Basta provar o quê? Ter um serviço público, o agente público competente iniciou o procedimento e deixou de cumprir. Não houve a prestação de um serviço público. Ah, mas por quê, hein? Importa por quê? Não, né? Portanto, gente, para uma segunda corrente, e essa segunda corrente nasceu no julgado deste caso, para uma segunda corrente, anote junto comigo na linha de baixo, para uma segunda corrente, a vítima deve provar o dano sofrido, vírgula, o nexo causal e o descumprimento objetivo de um dever de agir. Descumprimento de um objetivo de um dever de agir. Ponto. Mesma linha? Mesma linha? Esta também é uma responsabilidade objetiva. Objetiva que conferirá ao Estado apenas os mesmos 4 meios de defesa da teoria do risco administrativo. Os mesmos 4 meios de defesa da teoria do risco administrativo. Essa segunda corrente é cada vez maior, tá? O que, obviamente, ela está correta, obviamente. Porque a gente teve um caso absurdo aqui em São Paulo, há 4 anos atrás, que um detento, condenado por mais de 40 crimes sexuais, fugiu. No intervalo entre ele fugir e ser recapturado 4 horas depois, adivinha o que ele fez? Violentou mais uma mulher, que estava colocando compras no carro no supermercado próximo ao presídio. Ela e a família dela entraram com uma ação indenizatória contra o Estado. Escuta, como é que um cara com essa alta periculosidade, vocês têm um tratamento ridículo desse? Como é que um cara desse foge? Né? Com 200 laudos, psicopata, homicida, né? E que sempre vai cometer crimes sexuais. Não adianta, a hora que você soltar, ele vai cometer nada. Tanto que não deu outra. Não deu 3 horas. Né? O que o juiz da causa falou? A ação é improcedente porque a família não provou se os policiais do presídio tiveram negligência, imprudência ou imperícia. Então a ação é improcedente. O Estado não vai ser condenado. Olha o absurdo. Então, em função disso, é que nasceu essa segunda corrente. Cada vez maior. Cada vez maior. Certo? Pulo uma linha, terceira e última. Coloca aí.
Ah, não, antes disso. Antes. Quase que eu esqueço. Não coloca a terceira coisa nenhuma. Escreve, coloca um asterisco dos bons, coloca um bem gordinho, e escreve ao lado teoria ou regra da... Aí você vai escrever isso com outra cor, tá? Reserva do possível. Isso aqui interessa diretamente a vocês. Teoria ou regra da reserva do possível. Muito bem, meus caros. Diga uma coisa para mim. Todo mundo da classe C para baixo, que depende de hospital público, consegue receber todos os medicamentos da rede pública que precisa? Não. Uma das doenças comuns hoje, que já tem uma baita de uma epidemia por aí, é a tal da hepatite tipo C, que é tão fatal quanto a AIDS, né? Tão incurável quanto a AIDS a partir de um certo estágio, e que transmite que nem AIDS, e ninguém dá a mínima, ninguém faz campanha para prevenção, para teste, para nada, né? Então daí, esse tratamento, quando descoberto no começo, leva 1 ano. É uma vacina por semana de um produto que chama interferon, que é uma espécie de uma quimioterapia, né? Cada aplicação custa, se eu não me engano, perto de R$5.000. Cada uma. É uma por semana durante 1 ano. Quanto custa o tratamento? Absurdamente caro, né? Quantas doses de interferon a rede pública tem por mês? Umas 10. Quantas pessoas pobres têm hepatite tipo C? Umas 500. E o que acontece com as outras 490? Vai tudo ter cirrose hepática e morrer em 1 ano e meio. Aí o que aconteceu? Vem a Associação dos Portadores de Hepatite tipo C. É uma associação. E entra com uma ação coletiva. E fala para um juiz de direito. Senhor juiz, eu represento 490 pessoas pobres, na acepção jurídica do termo, que dependem da rede pública, que tem uma doença fatal, se não tratada, e o Estado não está distribuindo medicamento. Então o Estado está se omitindo. Então condene o Estado e mande o Estado distribuir esse medicamento já. Aí o juiz vai lá. Que juiz que não daria essa liminar? Todos os juízes dão essa liminar. Todos, sem exceção. Aí o juiz dá a liminar. Aí a liminar bate no gabinete do governador. Aí o governador recebe a liminar e liga para o juiz. Fala, excelência, já que eu vou ter então que comprar 490 doses extras de interferon por semana, faz o seguinte, vem comigo aqui até o gabinete do governador, que eu já acabei de pegar a lei orçamentária anual, que é o que me limita em termos de dinheiro, e me ajuda a escolher dos gastos obrigatórios que nós temos, que são de saúde, de educação e de segurança, qual dos 3 que a gente vai deixar de atender para eu poder cumprir sua liminar? O juiz vai falar, não é para você parar de atender as outras, mas você também tem que atender essa agora. Aí ele falou, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar a polícia roubar um lote de interferon? O Estado tem limitação de recursos. Tem limitação de recursos. Acabou. Quando nós tivemos os ataques famigerados do PCC aqui em São Paulo, né, e em outros estados, lá no estado do Espírito Santo fizeram o que em Vitória, os maníacos? Pararam um ônibus interestadual cheio de gente dentro, não deixou ninguém descer e colocou fogo no ônibus. Matou todo mundo. Então as pessoas falaram, como é que o Estado, sabendo que está tendo ataque de um grupo armado, não coloca polícia suficiente na rua? O que o governador do Espírito Santo falou? Amigo, desculpa, mas eu tenho um certo número limitado de agentes. Eu vou fazer o quê? Abrir concurso para fazer concurso para policial, e o concurso dura 2 horas? Às 11 a primeira fase, às 11h15 a segunda fase. Né? Meio-dia sai o gabarito e do meio-dia a 1 é treinamento. A 1h15 já está tudo na rua. Não tem como. Então o Estado tem limites de recursos financeiros,
físicos e pessoais. O Estado invoca isso daqui para justificar danos decorrentes de omissões e, com isso, ele, em regra, se isenta de indenizar quando a questão se enquadrar numa dessas hipóteses. Pode deixar, depois eu pego. Quando se enquadrar numa dessas hipóteses. Entendeu? Então anote aí, porque lamentavelmente você, como agente público, vai ter que justificar isso, sabia? Você vai mudar para o lado negro da força. Você vai se aliar a Darth Vader. Então, gente, pula uma linha e coloca em reserva do possível. O Estado é, sublinha a troca de cor, limitado. Obrigado. Limitado por lei, em seus recursos materiais, financeiros e de agentes. E de agentes. Ponto. Mesma linha. Quando estes meios já estiverem esgotados, e ocorrerem danos, o Estado irá invocar as regras de responsabilidade fiscal e os limites constitucionais para justificar por que não agiu naquela hipótese. Vírgula. Por que não agiu naquela hipótese? Vírgula. E, em regra, o Estado estará isento do dever de indenizar. Baixaria, né? O Estado estará isento do dever de indenizar. Aqui o Estado de São Paulo, gente, que é o maior atraidor de mão de obra informal de imigrantes da América do Sul. Sabe o que está acontecendo? É por isso que países da Europa morrem de xenofobia, gente. Os hospitais da rede pública da região central de São Paulo estão todos lotados de venezuelanos, bolivianos, paraguaios e chilenos imigrantes ilegais que vêm para cá trabalhar, principalmente no Bom Retiro, quase em regime de escravidão, mal alimentados, sem recurso, sem nada, fica tudo arrebentado, fica tudo doente, né? Sem contar os que já chegam doentes. Então, quando o pessoal de São Paulo, o morador de São Paulo, precisa ir num hospital público do centro, não tem vaga, está tudo lotado com imigrante ilegal. Né? E aí o que acontece? O cidadão vai lá e vai falar o quê? O direito é meu porque eu que pago o imposto que remunera esse hospital. Aí começa a xenofobia. Né? Terrível, né? Duvido que alguém encontre um brasileiro filho exclusivamente de índios. Todo mundo aqui é filho, né, né? Não, isso aqui é uma justificativa pela omissão. A falta do serviço fala isso. Se o Estado deixar de cumprir, vai pagar. E aqui ele fala, se eu deixar de cumprir porque não tinha mais meios, eu não vou.
Isso aqui é uma forma de defesa. Tudo bem? Então vamos tomar um café, né? E daqui a pouco a gente volta. Até já.